Vamos falar sobre evolução. Quando falamos de evolução, temos que falar de 3 temas principais. E o que veremos? A genética e a evolução, o histórico da biologia evolutiva e as evidências da evolução. O histórico da biologia evolutiva, para ser falado dele, primeiro a gente precisa falar de o que é a evolução. E a evolução significa mudança, mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo das gerações. E como chegamos a essa evolução que conhecemos hoje? Primeiro, é importante a gente entender que não evoluímos do macaco e que as coisas são bem diferentes do que a gente espera. E a evolução não é só Darwin. Antes de Darwin, houveram outros pensadores evolucionistas, mas a maioria dos argumentos trazidos por eles foram refutados e são totalmente insatisfatórios. O primeiro argumento trazido foi da possibilidade de que uma espécie poderia transformar-se em outra. E no segundo argumento, que foi trazido por Lamarck, se traz o argumento do transformismo, parecido com o primeiro, porém sem extinção, e trazemos então a ideia de herança dos caracteres adquiridos. E há um terceiro argumento trazido por Cuvier, que é um argumento de fixidez das espécies, onde as espécies teriam origens diferentes, mas permaneceriam constantes até a sua morte, até a sua extinção. E por que Lamarck foi tão importante? Bom, a primeira teoria que foi aceita no ramo evolutivo foi a teoria de Lamarck. E a teoria que veio com ele foi a lei do uso e desuso e a teoria dos caracteres adquiridos, que retorna àquele segundo argumento que a gente falou do transformismo. E um exemplo disso é aquele exemplo típico que a gente vê sobre as girafas terem adquirido seu pescoço alongado por uso excessivo desse órgão e que esses caracteres foram passados com o tempo para as outras gerações. Mas aí a gente entra em Darwin. O Darwin ele vai trazer com ele a teoria mais aceita e conhecida dentro da evolução, que é a teoria da seleção natural. E essa teoria vai significar que alguns indivíduos de uma população X tendem a contribuir para uma descendência maior da próxima geração do que outros, ou que eles se tornam melhor adaptados ao ambiente em que vivem. Mas o que é adaptação? A adaptação se trata das propriedades dos seres vivos que vão tornar eles capazes de sobreviver e se reproduzir naquele ambiente. Mas, e a hereditariedade? Como é que isso foi passado adiante? Essa hereditariedade vai vir tempos depois, meados do século XX, com Mendel, através da genética que a gente conhece hoje, que é a genética clássica. Mas ele não foi ligado a Darwin assim tão fácil para explicar essa teoria evolutiva. A conciliação dessas teorias só veio mais tarde, que foi nomeada como neodarwinismo. E o neodarwinismo ele foi criado por 3 cientistas pesquisadores principais, que foi Fisher, Haldane e Wright, que uniram as teorias e chegaram à genética moderna através da genética das populações que conhecemos hoje. E não tem como a gente falar de evolução e não falar de genética. Bom, para a gente falar de genética, a gente precisa fazer uma introdução e retomar alguns conteúdos que são tratados muito antes, desde o início das nossas aulas, que são os 2 tipos principais de células. São a célula eucariótica, que vai possuir uma estrutura complexa, incluindo organela interna e uma região distinta envolta por uma membrana, o núcleo. E a procariótica, que é mais simples e não possui um núcleo, como a gente pode observar na imagem a seguir. Mas quando a gente fala de núcleo, a gente lembra de alguma coisa. E que coisa é essa? É o DNA. O DNA, a gente precisa saber de algumas coisas importantes sobre ele. É que ele possui dupla fita, e essas fitas são compostas por fosfato e açúcar, que vão formar aqueles chamados corrimões da molécula. E vamos possuir bases nitrogenadas, que comumente são adenina, timina, citosina e a guanina, que vão ser unidas por pontos de hidrogênio. E aí, quando a gente fala de DNA, a gente vai falar de informações que vão nos ligar à evolução. O DNA, ele vai codificar
a informação que é utilizada para formar as proteínas do corpo. Mas por que isso é importante? Porque as proteínas, elas vão ser responsáveis por formar, regular e manter e defender o nosso corpo. Não só o nosso, como o de outros organismos. O DNA ele vai codificar estruturalmente a informação que é utilizada para fazer essas proteínas. E aí o DNA vai possuir muitos nucleotídeos, como a gente falou anteriormente, sendo dividido em genes que vão codificar essas proteínas. E também podem ser divididos em tipos de DNA que não vão codificar. Mas aí a gente entra em alguns tipos de mutações. E as proteínas sendo formadas através dos genes são formadas por sequências particulares de aminoácidos. E algumas proteínas são montadas a partir de produtos de mais de um gene, mas também podem ser formadas por um único gene, vários tipos de proteína. E aí a gente entra numa nomenclatura chamada splicing. Esse splicing ele pode ser do tipo alternativo também, que é onde esse gene vai poder ser lido de diversas maneiras, produzindo diversos fenótipos, já que muitas coisas do nosso organismo são produzidas através das proteínas. Mas como que todas essas informações faladas anteriormente são lidas e executadas no nosso organismo? Essas informações são lidas e executadas através de um processo chamado de transcrição e tradução. A informação ela vai ser codificada no DNA e vai ser transcrita em um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai transportar essa proteína até o ribossomo, onde essa informação vai ser traduzida, formando realmente a proteína. E esse processo é bem simples. E a tradução, a parte da tradução dessa informação, ela vai ser feita pelo RNA transportador. Como a gente pode observar na imagem, normalmente a gente tem um cromossomo, que é uma forma compacta do DNA. Dentro dele, a gente vai ter um gene. Esse gene vai produzir um RNA mensageiro através da transcrição. Esse RNA mensageiro vai, através do citoplasma, chegar ao ribossomo. E nesse ribossomo, através do DNA ribossômico, vamos produzir as proteínas que vão ajudar a criar o nosso organismo. Durante todos esses processos que a gente falou antes, podem ocorrer diversos erros, e esses erros são nomeados como mutações. Quando se trata de genética e evolução, as mutações elas podem ser de diversos tipos. Uma delas é a mutação pontual, onde uma sequência de DNA é trocada por uma outra base. Dois exemplos são as transições, onde temos tosina ou uma timina, que pode ser trocada por uma adenina ou uma guanina. E as transversões, onde a gente tem uma troca de adenina ou guanina por timina ou citosina. E as mutações de mudanças de fases, que são quando um par de bases vai ser inserido no DNA, alterando o significado daquela base, gerando uma proteína não funcional. E a gente pode ter uma mutação também chamada de deslizamento, que é a perda de um segmento nucleotídico curto ou copiado duas vezes. E aqui a gente pode ter o surgimento do DNA não codificado, e a gente volta ao possível surgimento da mutação que a gente falou antes, que é a de mudança de fase. Também temos uma mutação chamada de transposição, conhecido como genes saltadores, onde eles podem pular de um sítio de um DNA para o outro, mudando a função desse DNA. E as mutações cromossômicas, que podem alterar até um cromossomo inteiro e causar diversas doenças, como a gente vê na genética clássica. Aqui, nessa imagem, é possível que a gente observe a transição de troca, a transversão e a mudança de fase, e como ela ocorre, e como ela muda a proteína que vai ser produzida. E quando a gente fala de tudo isso, de todas essas mutações, a gente volta a tudo aquilo que a gente discutiu sobre a história da evolução, que é a questão da herança. Todos os tipos de mutações eles podem ser herdados se atingirem células sexuais que são responsáveis pela reprodução. E aí a gente volta a Mendel e a Darwin, e ao neodarwinismo, onde as teorias de ambos são ligadas e indispensáveis uma para a outra.
E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa falar de evidências que vão provar que essa evolução realmente existe. E como que isso acontece? Existem 3 hipóteses sobre o surgimento da vida. Um deles é a evolução, o outro é o transformismo, que a gente falou de Lamarck, e o outro é a fixidez, que foi trazido por Cuvier, que a gente falou no começo da aula. Mas a teoria mais aceita é a evolução. E aí existem diversos registros que vão provar que a evolução está certa. O primeiro deles, e mais comum, são os registros fósseis. Os registros fósseis, eles vão atestar que a vida que a gente conhece hoje, ela não é igual à vida que teve nos tempos passados. E isso pode fornecer indício de parentesco, é assim que a gente conhece todas as espécies que temos hoje. Outro indício sobre a evolução é a adaptação. A gente falou no começo que é a capacidade do organismo se adaptar àquele ambiente para poder sobreviver e se reproduzir. Alguns exemplos disso são as adaptações morfológicas, como do bicho-folha, do bicho-pau, e isso vai facilitar que eles sobrevivam naquele ambiente e vai ainda facilitar com que eles se reproduzam. Existe outro tipo de evidência evolutiva, que é o caso das analogias e homologias, que essas provas elas são baseadas em aspectos morfológicos e funcionais. Um exemplo disso é o estudo da anatomia dos organismos, que vai mostrar a existência de um padrão de estrutura no sistema de órgãos dos animais. E aí, a gente pode observar na imagem que nós temos a asa do morcego, a asa da ave e a asa do inseto. Uma homologia vai ser quando elas têm uma origem semelhante, por exemplo, a asa do morcego e a asa da ave, elas têm uma origem semelhante. E a função pode ser igual ou não. Nesse caso, a função é basicamente a mesma. A diferença é que o morcego possui os dedos e ele consegue agarrar com as pontas da sua asa, diferente da asa da ave. A analogia é por mesma função, no caso da asa da ave, do inseto e do morcego, que servem para voar, mas elas têm uma origem diferente. Outra comprovação são os órgãos vestigiais. Um exemplo muito claro disso é o dente do siso e o apêndice que a gente tem no nosso organismo. Essas estruturas, elas normalmente são atrofiadas e não têm uma função aparente. E a presença desses órgãos pode demonstrar que no passado esses órgãos foram extremamente úteis. No caso do dente do siso, ele foi extremamente útil na fase em que nós não tínhamos o fogo e que era mais difícil se alimentar e tudo mais. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e por hoje é só.